Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Glória a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu quero falar duas coisas. Primeiro, as coisas que eu falo aqui no De Fora da Gaiola é de responsabilidade minha. Nem tudo que eu falo aqui representa o ministério, a igreja que eu congrego, tá bom? Isso aí precisa ficar bem claro. Tudo que eu falo aqui é de responsabilidade minha e nem sempre representa a postura do ministério que eu congrego. Como este canal aqui não é do ministério, é meu, eu tenho direito e liberdade de falar o que eu penso e o que eu entendo sobre a palavra de Deus. Algumas vezes eu vou estar certo, outras talvez não. Segunda informação que você precisa saber: o canal De Fora da Gaiola ainda não é monetizado. O que é monetizado é ganhar dinheiro no YouTube. Nós ainda não ganhamos dinheiro no YouTube, mas quando o nosso canal for monetizado, parte desse dinheiro arrecadado aqui no canal nós vamos doar a missionários que estejam pregando o evangelho aqui no sertão da Bahia. O Senhor vai nos direcionar a quem a gente vai doar. Nós já temos algumas famílias em mente, tá bom? Apesar de nós não sermos obrigados a prestar contas, afinal de contas, a gente não tá recebendo oferta de vocês, a gente tá recebendo grana do YouTube, né? Como o canal é nosso, é disponibilização nossa
doar parte da renda para os missionários. Nós não somos obrigados a fazer isso. Afinal de contas, tem vários canais aí de pessoas que ganham mais de 20, 30, 40 mil reais por mês aqui no YouTube e estão pouco se lixando se vão ofertar para missionários no sertão, ou seja lá onde. Mas nós do De Fora da Gaiola temos um compromisso com Deus e a gente vai prestar conta, mesmo não sendo obrigados a fazer. Nós vamos prestar conta das ofertas que a gente vai dar a alguns missionários que estão aqui no sertão da Bahia pregando o evangelho e em outros lugares também, inclusive em outros países, tá bom? Seguindo o padrão do louvor, vamos para a palavra. Irmãos, abre a sua Bíblia em João capítulo 6, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, tá bom? João capítulo 6, deixa Deus falar no seu coração. João capítulo 6, versículo 9, a gente vai saltear alguns versículos aqui, tá bom? Mas você pode ler o capítulo 6 de João todo, vai ser bom para o seu devocional. Sempre que você estiver assistindo o canal De Fora da Gaiola, você tem duas obrigações. A primeira delas, ter sua Bíblia aberta nos textos que nós vamos ler. Segunda obrigação, não acredite em tudo que eu falar. Só absorva aquilo que tiver escrito na palavra. Aquilo que for coisa da cabeça do irmão David, porque eu sou falho, eu posso falar coisas aqui que é da minha cabeça. Por gentileza, jogue fora. Se eu falar qualquer coisa aqui que não esteja na escritura, rejeite. É sua obrigação rejeitar. Você não precisa concordar com tudo que eu for falar aqui. Agora é óbvio que se eu estiver falando a escritura, se você rejeitar o que eu estou falando, você não está me rejeitando. Eu sou apenas um porta-voz. Você está rejeitando outra pessoa. E aí é de responsabilidade sua, não minha. Já pegou sua Bíblia, já abriu em João 6? Você ainda que está procurando João 6, rapaz. João é o Evangelho de João. Quando for as cartas lá próximo de Apocalipse, a gente sempre vai falar 1 João, 2 João, 3 João, tá bom? Se não falar 1º, 2º ou 3º, estamos nos referindo ao Evangelho de João. Vamos para a Bíblia. João capítulo 6, versículo 9 diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Versículo 10. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Olha só, estamos falando aqui da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Então, quem é essa multidão que está aqui, irmãos? É a multidão que presenciou a multiplicação de pães e peixes. Guarda essa informação, que é muito importante. Vamos para o versículo 14, por gentileza. Olha só. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Versículo 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, presta atenção, retirou-se novamente sozinho para o monte. Essa multidão que viu o milagre de 5 pães serem multiplicados para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e 2 peixinhos serem multiplicados para 5.000 bocas, né? Que dizem, outro evangelista conta que nesse episódio sobrou 12 cestos de pão cheio, de tal maneira que tinha pão à vontade para eles comer por muitos dias. E todos que haviam comido os pães e os peixes ficaram saciados, ficaram sem fome. Muito provavelmente cada uma das pessoas ainda levou uma quantidade de pão para viajar de volta para sua casa. Foi tanto pão e peixe que ninguém passou fome. Foi um sinal miraculoso, grandioso. Preste atenção, não se empolgue não. Vamos descer aqui, ó, versículo 24. Alguns versículos abaixo do 14. A multidão estava proclamando que Jesus era o profeta que devia de vir. Logo, chamou Jesus de o Cristo, o Messias. A multidão estava querendo que Jesus fosse rei. Só que ela estava querendo que Jesus fosse rei com suas próprias forças. Aleluia! Ela queria que Jesus fosse exaltado pela sua própria força.
Ela estava ignorando o que Deus queria. Ela estava ignorando o que Jesus queria. Queria que as outras pessoas o adorassem também à força. Vamos descer. Versículo 24. Olha que lindo. Olha que multidão bonita. Aleluia. O Senhor me mostra aqui agora um monte de igreja cheia. Dessa multidão aqui. Pessoas que estão assim, ó, pastores e ministério de louvor, ó, louvando, balançando, ó, dizendo que Jesus é rei. Quando Jesus não der o que elas pedem, elas vão sair da igreja. Olha o que acontece aqui, ó. A mesma multidão que comeu do milagre que Jesus fez, ó. Versículo 24. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam mais ali, pega a visão. Quando Jesus percebe que gente interesseiro está indo atrás dele pelo que ele pode fazer, não pelo que ele é, Jesus sai. Quando Jesus percebe que você está indo atrás dele só pelo que ele pode lhe dar, ele se afasta de você. Ele, ó, pinota. E os seus discípulos também, ó, pinota, se afasta. Mas, irmão Dave, o que você está falando é um absurdo. Não é, não. Vamos continuar lendo o texto. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem seus discípulos, os verdadeiros também vão atrás do mestre, viu? Se o mestre sai, os verdadeiros saem também. Estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Essa multidão aqui estava buscando Jesus. Agora, para que estava buscando Jesus? Aleluia, não se engane com multidão, não. Versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre. A multidão chamava Jesus de quê, irmão? Mestre. Não se engane com quem está na igreja. Jesus é meu mestre, Jesus é meu Senhor. Jesus é rei. Se engana não. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que vem a mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Ué, Jesus, eles não estavam falando que o Senhor era o Cristo? Eles não estavam querendo te proclamar rei a pulso? Eles não fizeram o esforço de sair de um outro lugar para ir lhe buscar? Ó, ir para a vigília não é sinal de conversão, não. Sair de uma cidade para ir para uma vigília em outra não é sinal de conversão, não. Passar uma noite inteira no monte clamando para que Deus satisfaça a sua vontade não é sinal de conversão, não. Se esforçar para ir até a Cristo não é sinal de conversão, não. Sabe qual é o sinal de conversão? É quando você ama Jesus pelo que Ele é. Quando Jesus lhe diz, não vou dar, e você diz, tá bom, Senhor, não me dê, mas não me deixe sem a tua presença. Quando Jesus diz, não vou lhe dar, e você diz, tá bom, Senhor, tua graça me basta. O apóstolo Paulo orou a Deus pedindo para tirar o espinho da carne, e Deus falou não ao apóstolo. Deus disse, não vou dar não, minha graça te basta. Em outras palavras, Paulo, a minha salvação na tua vida te basta, eu não vou lhe dar isso não. Se Deus disser não agora, o que é que você faz? Aí você que está me ouvindo. Se sua resposta for, eu não aceito isso, seu lugar é o inferno. Você entende? Só existe dois povos dentro da casa do Senhor. O que vai para o céu e o que vai ficar. O que vai para o céu adora Jesus pelo que Ele é. Entende que Jesus é o tesouro maior que existe no universo. É apaixonado pela presença de Jesus, por quem Ele é. Está na igreja por quem Ele é, não pelo que Ele vai dar. Se Jesus não lhe dá o que você pede, você diz, então eu não vou servi-lo. Se Jesus te disser um não, você disser eu não vou então ficar mais com o Senhor, não vou mais louvar o seu nome, então seu lugar é o inferno. Sinto muito lhe dizer. Você não vai para o céu, não adianta você estar fazendo tudo certo pela motivação errada. Não adianta você orar, jejuar, pregar o evangelho, não adianta você ir para monte, não adianta você ir para vigília, se o seu intuito for Deus satisfazer o desejo do seu coração. Servo é você, não é Deus.
Tem cristãos que estão querendo fazer Jesus de servo. Ah, o Senhor, eu o sirvo porque Ele me dá um emprego. E se você perder? Eu o sirvo porque Deus vai me curar. E se Ele não curar? Se o objetivo de Jesus for que você o adore com essa dor. Se o objetivo de Jesus for que você o adore e sirva de exemplo, mesmo desempregado, mesmo sendo pobre, você o adorar em espírito e em verdade. Se o objetivo dele for te fazer de exemplo para envergonhar o rico que tem tudo e não consegue ser feliz e não consegue adorá-lo. Se o objetivo de Jesus para a sua vida for não lhe dar o que você está pedindo a Ele agora, você o deixa? Você entende? Versículo 37. Todo que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha só, Jesus o Messias desceu para a terra, não foi para fazer a vontade dele não, foi para fazer a vontade do Pai Celestial. E você aí querendo que Deus satisfaça a sua vontade? Nem o Filho de Deus, Santo e Poderoso, desceu para fazer a vontade dele, mas a vontade e o desejo do Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial. Olha o recado que Jesus está dando para você. Seja apaixonado por Ele. Ame-o pelo quem Ele é, ou você vai ficar para trás. Jesus não tem acordo nenhum com quem quer fazer ele de gênio da lâmpada. Vamos pular agora para o versículo 60 e a gente encerra a ministração aqui, que Deus já falou o que ele tinha a falar. Versículo 60, olha só. Ao ouvirem isso, o discurso de Jesus todo, leia o capítulo 6 todo, por favor. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse: isto vos escandaliza? Versículo 65, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, se a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Alô, você que está esperando palavras sempre, palavrinhas macias que massageiam o seu ego. Isso não é evangelho. É Bíblia. Jesus falou algo muito duro que ele está repetindo hoje, usando minha boca para dizer para você. Ele não tem compromisso com quem quer usá-lo para ser bem sucedido nesta vida. O compromisso de Deus é com aqueles que não se importam com esta vida para viver a que o Senhor tem para nós. O compromisso de Deus é com aqueles que negam a si mesmo. Porque negar a si mesmo é você abandonar suas próprias vontades. Você agora vive para Cristo, não para você mesmo. Essa mensagem é dura. Faz muitos de vocês que estão me ouvindo aí, ranger os dentes e dizer que isso aqui não é evangelho, mas está escrito na Bíblia, eu não posso fazer nada por você. E vocês que estão balançados aí, por favor, se endireitem. O Senhor não quer você adorando Ele pelo que Ele te dá, não. Ele quer que você o adore por quem Ele é. O Senhor quer ter uma amizade com você e Ele só tem compromisso e aliança com quem está disposto a essa realidade. Sinto muito informar a todos os bodes que estão dentro das casas do Senhor, espalhadas pelo Brasil e mundo afora. Vocês não vão entrar no céu. Vocês fazem parte daqueles que vai cantar no nome do Senhor, pregar no nome do Senhor, profetizar, expulsar demônio. E no final das contas o Senhor vai dizer: eu não te conheço, porque vocês praticaram a iniquidade. Infelizmente, essa é a realidade. E se tiver alguém me ouvindo aí que queira se converter, abra seu coração hoje para o Senhor e mude sua postura. Versículo 67. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir, não? Eu respondo por mim. Eu não arredo o pé de perto do meu Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele eu não sou nada. Ele é meu pão. Ele é meu sustento. Ele é tudo que eu preciso. Se eu tiver Ele, eu já tenho tudo. Se meu corpo, se não, quando?
meu corpo se desfizer aqui, meu espírito vai para a mão do meu Deus, porque eu tenho uma aliança com Ele por quem Ele é. Eu o amo por quem Ele é. Ele é a pessoa mais maravilhosa, mais esplêndida que eu já tive o prazer e o privilégio de conhecer. Por isso eu posso afirmar, Ele não vai me deixar para trás, porque eu amo Ele. E você, que também é assim, Ele não vai lhe deixar para trás. Nós somos dele, fraquejando ou não, nós somos dele, errando e acertando. Nós somos ovelha do seu pasto. E Ele não vai nos deixar para trás, porque é conosco que Ele tem uma grande aliança. E Ele não vai nos deixar para trás. Por isso, alegre-se no Senhor, porque Deus é contigo. E Ele vai fazer o seu caminho prosperar, justamente porque você não está o servindo para que seu caminho prospere. Deus vai atender os desejos do seu coração porque você não está o servindo para ter esses desejos realizados. Agora, aqueles que vão até Ele só por isso, infelizmente, não vai poder ter o que pede ao Senhor. E se o Senhor quiser dar por misericórdia, vai dar, como esse povo aqui comeu pão, mas não entrou no céu. Esse povo comeu o pão, mas não entrou no céu. Faça a sua escolha hoje em nome de Jesus. Muito obrigado por ter me assistido. Eu espero que Deus fale fortemente ao seu coração, que o Senhor te traga paz, alegria e conversão. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Raio que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Raio que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Glória a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.